Olá, seguidores! No início dos anos 80, um crime chocou o Rio de Janeiro. Antes disso, porém, em meados dos anos 70, uma mulher mais velha se casou com um homem 16 anos mais novo do que ela. Esse casamento se tornou algo terrível para essa mulher. Se a carreira profissional dela ia de vento em popa, esse casamento e a vida pessoal dela em si iria de mal a pior. A gota d'água que transbordou o copo aconteceu na noite de 5 de outubro de 1980, quando esse homem, após dizer os maiores absurdos para humilhar essa mulher, ela tirou a vida dele com 3 disparos de arma de fogo. Ela era uma celebridade na época e se chamava Dorinha Duval. Seguidores, antes de começar o vídeo propriamente dito, eu quero combinar uma coisa com vocês aqui, que eu estou tentando ir aperfeiçoando o canal aos poucos. Então, a partir de agora, todos os meus vídeos serão agendados para ir ao YouTube toda segunda-feira ao meio-dia. Se porventura, em alguma segunda-feira ao meio-dia eu não conseguir colocar um vídeo meu, eu vou procurar avisá-los com antecedência. Entendido? Então, dado o recado, vamos ao caso de hoje. Nascida em 21 de janeiro de 1929, Dora Ferreira se consolidou na carreira artística com o nome de Dorinha Duval. Ela foi vedete, atriz principal do teatro, atriz de radionovela e passou pelas extintas TVs Tupi, Excelsior e Rio, onde trabalhou como vedete, atriz e apresentadora e humorista também. Após esse período, em 1969, ela assinou contrato com a Rede Globo, onde ficaria na emissora um bom tempo e participaria de 16 projetos que seriam exibidos lá. Os 3 primeiros deles foram as novelas de sucesso da época: Irmãos Coragem, de 1970, Selva de Pedra, de 1972, a qual foi a última novela preto e branco da emissora, e pegando aquele período de transição, ela também trabalhou na novela O Bem Amado, que foi a primeira novela a cores exibida pela Globo no ano de 1973. Assim, seguidores, ela foi construindo sua carreira. Além de tudo, ela interpretou a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela se casou durante esse período com o ator e diretor Daniel Filho, e com ele teve uma filha que se chamava Carla Daniel, que veio a se tornar atriz mais tarde também. Antes disso, porém, seguidores, ela passou por percalços na vida. Aos 15 anos, ela foi abusada e não se sabe exatamente por quem, pelo menos eu não encontrei nas fontes. Depois, aos 18, ela conheceu um trapezista de circo, por quem se apaixonou, e ele a abandonou na sequência. Foi então que ela decidiu dar esse rumo artístico à sua vida. Mas tudo isso iria mudar no ano de 1974, quando em um evento ela conheceu o publicitário Paulo Sérgio Garcia de Alcântara. Ao conhecer
esse homem, ela se apaixonou. Em 1974, eles se casaram. E esse casamento, seguidores, foi o que de pior poderia ter acontecido com a atriz Dorinha Durval. Pois esse homem a maltratava, a ofendia e dizia coisas inimagináveis para ela, do tipo de coisa que nenhuma mulher gosta de ouvir. Pois bem, seguidores, mesmo assim, esse casamento durou por 6 anos. Ela era 16 anos mais velha do que o Paulo Sérgio. E ele dizia que ela era velha, ele a ofendia por causa da sua idade avançada e da diferença de idade que existia entre os dois, sendo ele mais novo, e que ele iria se separar dela para ficar com uma mulher mais nova. Do dia 4 para o dia 5, esse casal havia ido a uma festa no bairro Leblon do Rio de Janeiro. E lá eles resolveram sair mais cedo, por volta da meia-noite. Tudo porque Dorinha Durval tinha um outro evento para participar no dia seguinte, só que em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. E ela precisava voltar para casa cedo, preparar as malas, descansar, para no dia seguinte ir para esse evento. Chegando em casa, seguidores, Paulo Sérgio foi para o quarto do casal. Porém, Dorinha foi para um quarto de hóspedes, onde foi arrumar as suas malas. Ela preparou a mala para a viagem e estava fazendo isso quando o Paulo Sérgio, do quarto ao lado, começou a chamar por Dorinha repetidas vezes. Dorinha foi ver o que o marido queria. Ao chegar no quarto, encontrou ele deitado na cama, somente de cuecas, chamando por ela. Ao ver aquela cena, Dorinha imaginou logo que ele queria relacionar-se com ela, intimamente. E assim sendo, ela foi se aninhar na cama ao lado dele. E foi aí que ele voltou a ofendê-la, dizendo que ela era uma velha e que ele iria trocar por uma mulher mais nova. Mesmo sentindo-se humilhada, Dorinha Durval ainda propôs a Paulo Sérgio que faria uma plástica para melhorar o seu visual. E ele disse que plástica nenhuma iria melhorar o visual dela, porque ela parecia uma bruxa remendada. Seguidores, isso causou uma enorme indignação em Dorinha Durval. Eles começaram a discutir, se agrediram fisicamente e chegou ao ponto que Dorinha Durval disse que iria querer tirar a própria vida. Paulo Sérgio a incentivou a isso, dizendo que ela teve uma brilhante ideia. Disse onde estava o revólver, pois ele havia comprado um revólver tempos antes, por causa de um assalto que ele havia sofrido, e mandou que ela pegasse a arma. Ela pegou a arma de fogo, só que em vez de tirar a própria vida, ela fez 3 disparos contra Paulo Sérgio. E tudo ficou uma névoa para a atriz, segundo ela mesma falando. Mas ela começou a ligar para amigos e contar o que aconteceu. Tiraram ela da cena do crime e levaram para outro lugar. E assim, seguidores, Paulo Sérgio, na sequência, foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde seria operado para tirar os projéteis que estavam em seu corpo, do tiro que havia levado. 2 dias depois, sem saber que Paulo Sérgio
havia perdido a vida na mesa de operação enquanto era operado, Dorinha e seu advogado se apresentaram na polícia. Ela prestou depoimento, contou ao delegado tudo o que aconteceu, tudo que eu já relatei até aqui. E ela alegou legítima defesa da honra. E um fato curioso aqui, seguidores. Até bem pouco tempo atrás, em 2021, se não me engano, esse argumento de defesa foi abolido dos códigos penais brasileiros. Não existe mais esse tipo de defesa, onde uma pessoa diz que tira a vida da outra em legítima defesa da honra. O que existe agora é feminicídio. Se um homem tira a vida de uma mulher por motivos passionais, ele está sujeito a ficar preso por 40 anos. Mas voltando ao caso, 1980 era um ano onde o machismo imperava muito, principalmente no Brasil. Paulo Sérgio tinha amigos, e esses amigos falavam abertamente sobre o ciúme doentio da Dorinha Duval com ele, e que ela já tinha tentado fazer a mesma coisa com o marido antes. Naquela época, legítima defesa da honra existia sim, seguidores, mas para beneficiar os homens, como uma justificativa plausível para ter tirado a vida de suas companheiras. Só que a Dorinha Duval, ela subverteu essa ordem e quis usar esse argumento de defesa para si própria, com a ajuda de seu advogado. Então, ela foi a julgamento 3 anos depois. Nesse julgamento, os argumentos da defesa foram esse: legítima defesa da honra para Dorinha Duval diante de um marido que abusava verbal e psicologicamente dela. Já a promotoria usou todos os argumentos que os amigos de Paulo Sérgio ofereceram a eles. Diante do júri, a Dorinha foi julgada e foi sentenciada a 1 ano e meio de reclusão para cumprir a pena em liberdade, pois eles perceberam a situação e se compadeceram dela. Só que a promotoria não se deu por satisfeita. Ela pediu anulação desse julgamento e pediu um novo, que viria a acontecer 6 anos depois, em 1989. Mas ainda falando sobre o primeiro julgamento, Dorinha Duval teve 2 testemunhas importantes que falaram em sua defesa: a do humorista Chico Anísio e a do ator Paulo Goulart. Isso aí talvez tenha contribuído para que ela pegasse uma pena tão branda. Já em 1989, voltando a ser julgada novamente, Dorinha Duval recebeu uma outra pena, que também não foi das piores. Ela pegou 6 anos de reclusão em regime semiaberto, ou seja, durante o dia ela sairia do presídio para ir trabalhar e voltaria à noite somente para dormir na instituição. Depois, anos mais tarde, já com sua ficha limpa, sem constar nenhum tipo de delito criminal, Dorinha Duval resolveu abandonar de vez a carreira artística como atriz na Globo. E ela se dedicou, a partir de então,
a uma outra descoberta artística que ela fez, que ela decidiu ser uma artista plástica. Dorinha Duval trabalhou como artista plástica, teve um livro contando a sua biografia, faleceu de causas naturais ou não reveladas no dia 21 de maio de 2025, agora há pouco tempo atrás. E esses seguidores foi o vídeo de hoje. Um vídeo que contou a história de uma atriz que teve uma carreira de sucesso e uma vida pessoal bastante conturbada. Se inscrevam se gostaram do vídeo, pois assim como esse, farei outros. Deixem seus comentários sempre educadamente, para não constrangerem as pessoas que assistem. E também curtem, comentam e compartilhem. Além disso, ativem o sininho para receberem as notificações dos novos vídeos. E se quiserem conhecer na minha página no Instagram, ainda está com o nome de @o Navegante Criminal. E até o próximo vídeo.